noite a todos, boa noite aos nossos amigos internautas. A nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo dessa noite é capítulo 16, páginas 160 e 161, item Instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade. O homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas, uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real, que possui ele, pois, nada daquilo que é para o uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que traz e o que leva. O que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido em bem depende a sua posição futura. Quando um homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos usáveis no país, mas não se carrega daqueles que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura, e fazei provisão de tudo o que poderá nela vos servir. Ao viajor que chega a uma estalagem, se dá um belo alojamento, se pode pagá-lo. Aquele que pode pouca coisa, se dá um menos agradável. Quanto aquele que nada tem, vai deitar sobre a palha. Assim ocorre com o homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. Seu lugar nele está subordinado ao que tem, mas não é como o ouro que o paga. Não se lhe perguntará quanto tinhais sobre a terra, que posição nela ocupáveis, éreis príncipe ou operário. Mas se lhe perguntará, o que dela trazeis? Não se computará o valor dos seus bens nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. Ora, a este respeito, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que, antes da sua partida, pagou a sua entrada com ouro e se lhes responderá: os lugares aqui não se compram. Eles se ganham pelo bem que se fez. Com dinheiro terrestre, pudesses comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades do coração. Sois ricos dessas qualidades? Sede bem-vindo e ide ao primeiro lugar, onde todas as felicidades vos esperam. Sois pobres? Ide ao último, onde sereis tratado em razão do que tendes. Os homens da terra pertencem a Deus, que os dispensa à sua vontade, e o homem deles não é senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Eles são tampouco a propriedade individual do homem, porque Deus frequentemente frustra todas as previsões e a fortuna escapa daquele que crê possuí-la pelos melhores títulos. Direis, talvez, que isso se compreende para a fortuna hereditária, mas que não ocorre o mesmo com aquele que se adquiriu pelo trabalho. Sem nenhuma dúvida, se há uma fortuna legítima, é esta, quando adquirida honestamente, porque uma propriedade só é legitimamente adquirida quando para a possuir não se fez mal a ninguém. Será pedido conta de uma moeda mal adquirida em prejuízo de outrem. Mas do fato de um homem dever sua fortuna a si mesmo, leva mais dela em morrendo? Os cuidados que ele toma em transmiti-la aos seus descendentes não são frequentemente supérfluos? Porque se Deus não quer que ela lhes chegue às mãos, nada poderá prevalecer contra a sua vontade. Pode dela usar e abusar em sua vida sem ter contas a prestar? Não. Em lhes permitindo adquiri-la,
Deus pode querer recompensar nele, durante esta vida, seus esforços, sua coragem, sua perseverança. Mas se não o fez servir senão a satisfação de seus sentidos ou de seu orgulho, se ela se torna uma causa de queda em suas mãos, melhor fora para ele que não a possuísse. Perde de um lado o que ganhou de outro, anulando o mérito do seu trabalho. E quando deixar a terra, Deus lhes dirá que já recebeu a sua recompensa. Um espírito M, um espírito protetor, Bruxelas, 1861. Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. Maravilha, é um prazer muito grande, uma alegria para cada um de nós aqui, receber todos vocês aqui nessa casa de paz, nessa casa de luz, nessa casa de amor e de caridade, essa noite tão especial. Aqueles que estão vindo aqui hoje pela primeira vez nessa casa, sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los. Aos demais, é uma alegria estar sempre com vocês aqui. Hoje, meus queridos, também quero cumprimentar aqui os nossos amigos internautas, que agora podem também nos assistir pelo nosso site, pela internet. Esse estudo tão importante, as nossas palestras também, que estão aí nos mais longínquos rincões do nosso planeta, inclusive, e que têm nos mandado aqui várias mensagens aqui de incentivo para que a gente possa continuar nesse trabalho de divulgação dessa doutrina abençoada, dessa doutrina consoladora. Então, a vocês, amigos de longínquas distâncias, estarão sempre conosco aqui pelo nosso coração. Quero agradecer ao Márcio por estar sempre conosco aqui também. Eu e ele seremos os facilitadores dessa noite do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o estudo que realizamos aqui hoje. Importante a participação de vocês. Nossos amigos voluntários estão nas laterais. Basta você levantar a mão para que vocês possam também aí fazer as suas perguntas. Eles vão levar a prancheta e o papel até vocês. O Márcio fará aqui uma explanação do texto lido e depois nós vamos interagir aqui. Vocês podem fazer suas perguntas, inclusive durante a semana, que algumas já estão aqui conosco, das pessoas que vão estudando aí durante a semana, para a gente ir respondendo aqui, tá certo? No mais, eu desejo a todos um excelente estudo. À vontade, Márcio. Boa noite. Alegria. Para quem já tem acompanhado os estudos desse capítulo 16, nós já estamos falando disso há algum tempo, falando dar a Deus o que é de Deus, né? E a Mamon o que é dele. A gente nota que ele está nos chamando a atenção para o lado da simplicidade, da humildade, da necessidade de fazermos em nós um ser mais tranquilo, um ser mais caridoso, um ser mais benevolente. É nos conscientizar que a nossa condição, encarnados que somos, é uma oportunidade divina que temos de trabalhar em nós. As nossas qualidades, vencendo os nossos defeitos, as nossas mazelas. E a importância do outro nas nossas vidas. Porque quando a gente junta as coisas materiais só para nós estamos perdendo uma oportunidade divina de servir ao nosso irmão, de servir ao nosso semelhante, de sermos instrumentos de Deus no auxílio a quem necessita. Quantos de nós deixamos passar, às vezes, oportunidades em que poderíamos estar fazendo ao outro alguma coisa? Mas a avareza, a necessidade de ter, de possuir, de construir só para si, para a sua família, muitas vezes, quando é para a família já está melhorando, porque já começou a dividir um pouco. Mas não é muito pouco isso. Nós temos que nos conscientizar que tudo que nós temos material não é nosso. Nem o corpo que a gente usa nos pertence. Esse corpo vai ficar quando a gente for embora. Tudo que a gente consegue enxergar com os olhos físicos vai ficar. Nós não vamos levar nada
Nada, nada, nada. E essa é uma certeza que todos nós temos. Todos nós temos a certeza absoluta de que, mais cedo ou mais tarde, nós partiremos. E que nada levaremos. Então, por que essa vontade tremenda de juntar só para nós as coisas? É errado trabalhar, ganhar dinheiro, enriquecer? Não, ninguém está falando isso. O trabalho honesto, o trabalho digno, o trabalho árduo, né? O trabalho bem feito. Uma poupança todo mundo deve ter, né? Todos nós temos que poupar para os momentos de emergência, não nós, mas também dos nossos familiares. Nós temos que ter, sim. Mas o problema é quando isso começa a tomar um volume muito grande e o orgulho começa a tomar conta. Porque às vezes o orgulho é maior do que a quantidade de dinheiro que nós guardamos. A vaidade é bem superior àquilo que nós possuímos. E aí começa a complicar. Começa a virar uma patologia espiritual. Porque a pessoa fica voltada só a si mesma. Ela acha que por ter um poder econômico, ela também tem poder social. E poder sobre as outras pessoas. Quantas pessoas a gente vê que pisa no semelhante, pisa no empregado, desfaz das pessoas, né? É uma soberba que acha que nada, que ela é infalível. E que nada o detém. Porque a facilidade de adquirir, de angariar é muito grande. Aí todo mundo aqui está pensando assim, não, ainda bem que eu não sou assim. Eu não tenho muito dinheiro, né? Mas quem tem pouco também faz isso. Quem tem pouco também faz. Porque nós, quando não estamos preparados para ter, e às vezes conseguimos, nós nos corrompemos. Né? A gente, às vezes, consegue uma casinha melhor, e quando vai na casa de um amigo, de um companheiro, às vezes nem fala, mas olha e fala assim, não, isso aqui está precisando melhorar. A situação que essa pessoa vive, como é que dá conta de viver nesse lixo? A gente critica. É ou não é? A gente, interiormente, a gente faz aquela autoanálise da situação do outro, mas hora nenhuma para pensar em que situação o outro está. Por quê? O que o levou a estar daquela forma? Quantas vezes a gente vê nossos irmãos indigentes nas ruas, né, com aquele perfume agradável, e a gente dá até uma voltinha para não passar perto, com medo do mau cheiro ser contagioso. E a gente deixa de ajudar muitas vezes. Quantas pessoas batem as nossas portas, às vezes pedindo um prato de comida, um pão, um auxílio qualquer. E a gente, é mais fácil falar assim, hoje não tem nada não, volta outra hora, né? Vai ali no vizinho, às vezes ele te ajuda. Isso tudo também é avareza. Porque nós podemos ajudar sim. Porque como o texto bem disse, a nossa construção do lar, a nossa construção na vida espiritual é feita agora. É agora, nesse instante, nesse exato momento, é que nós estamos construindo o nosso amanhã no mundo espiritual. Quem acha que vai morrer e Jesus vai ficar assim, tadinho, gente, vou quebrar o galho dele, põe ele num lugarzinho melhor ali. Não vai acontecer, não. Cristo nos ama muito, Cristo está ao nosso auxílio sempre, mas Ele é justo. Deus é justo. E nos foi dado o livre-arbítrio, e junto com o livre-arbítrio a responsabilidade sobre si mesmo. Essa construção do amanhã, sou eu quem faço agora, não é o outro. E quando Deus me dá a oportunidade de, às vezes, herdar uma fortuna, ou através do trabalho, da dedicação, construir essa fortuna, né? É porque Ele está esperando de mim
um comportamento de auxílio a quem não tem. Sempre. Não é só a minha família, é lógico que a minha família primeiro. É ali minha primeira responsabilidade e tal. Mas eu não posso viver só na minha família, porque na verdade a nossa família chama-se humanidade. Todas as criaturas criadas por Deus constituem uma única família. Nós somos parte de um todo. Enquanto eu estiver me vendo como um indivíduo, e a minha vida é só a minha aqui, pronto, e não me interessa o resto, eu vou dar pequenos passos. E pequenos passos gera pequenas construções no amanhã. E quando eu já entendo que tudo que eu faço para o outro, na verdade eu estou fazendo para mim, a coisa começa a tomar uma outra forma. Porque tudo que eu faço ao outro volta para mim como bônus horas. Lembra do bônus horas? É aquela medida no mundo espiritual que vai dizer o que de bom eu fiz. É uma moeda corrente, vamos dizer assim, no mundo espiritual. E quem dá o bônus horas para nós? É Deus? Não. É Jesus? Também não. Tem uma agência bancária lá? Também não. Sabe quem dá o bônus horas para nós? O outro. A gratidão do outro para comigo é que determina o meu bônus horas. É tudo aquilo que eu fiz além da minha obrigação, veja bem, além da minha obrigação. Eu já fiz o que eu devia e vou fazer um pouco mais. E aquilo gera uma gratidão no outro. E aquele sentimento real de gratidão do outro para aquilo que eu fiz é o bônus horas. Como é que nós estamos de bônus horas no mundo espiritual hoje, gente? Como é que nós vamos fazer? Aí nós chegamos do lado de lá e pronto. E aí, onde que eu vou me encontrar? Lembra que já foi dito? Que quem determina o nosso lugar no mundo espiritual somos nós mesmos, através da nossa condição evolutiva, através da nossa condição moral e intelectual. A lei de atração, afinidade e atração, é que vai determinar onde eu me encontrarei, e ela estará compatível à minha condição evolutiva. Então sou eu quem faço isso. Juntar coisas na terra, nós podemos sim, devemos. Nós devemos, todo mundo deve, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que se alimentar, todo mundo tem que ser digno, não é? Não ficar dependendo das pessoas. Todo mundo tem direito à saúde, deveria ter pelo governo, mas não tem, então nós temos que lutar pela nossa, né? Ter um dinheiro para pagar a nossa saúde, a nossa condição. Nós, se tivermos condições de ter um carro melhor para nos locomover, que ótimo, que maravilha, pode ter, não tem problema. Vestir uma roupa que caia melhor no corpo, né? Porque a aparência também é caridade. Você sabia que a aparência nossa também é caridade para com o outro? Por que vocês acham que o Chico usava peruquinha? Foi conselho de Emmanuel. Chico, você tem que ter caridade com os outros na hora que eles te olham. Aí foi e jogou a peruquinha. Ué, vocês não sabiam disso não? A peruquinha do Chico foi conselho de Emmanuel. A caridade, quando o outro me olha, ver uma pessoa saudável, limpa, higienizada, não é beleza, não estou falando de beleza física, de estética, não. Eu estou falando de boa aparência. Demonstrar saúde, qualidade. Também é caridade para com o outro. Então nós devemos cuidar de nós, sim. Devemos conquistar as nossas coisas, sim, temporárias. Lembrando que são temporárias. E aquilo que eu estou fazendo não é só para mim. Também é para a minha família, também é para a sociedade onde eu vivo, para aquele que precisa de um auxílio. Eu posso dedicar um pouco do meu tempo a um trabalho de assistência social, né? Me voluntariar aí em infinitos lugares que necessitam de voluntários, um hospital do câncer, um hospital São João de Deus, por exemplo, aqui em Divinópolis, a Casa Espírita, a Igreja Católica, a Igreja Evangélica,
né? Os asilos, as creches. Eu tenho que me doar também. Não é só financeiro, porque doar financeiro é muito fácil. É muito tranquilo. Imagina que delícia se fosse só tirar um pouco de dinheiro do bolso e dar, e Deus já está satisfeito comigo. Isso é comodismo. Achar que só o dinheiro que eu dou a uma instituição ou a alguém vai resolver o problema da minha vida. É aquilo que eu dou além. Além. Eu tenho que doar um pouco de mim também. Eu tenho que levar uma palavra amiga. Eu tenho que levar um prato de comida, uma roupa, ajudar a dar banho num doente, a cuidar de uma criança que está precisando, de um idoso. Eu tenho que me doar. Porque se eu não fizer isso, minha vida simplesmente vai passar. E não adianta eu pensar que Deus é meu pai, me ama, que Jesus é bom demais, que Jesus é meu irmão, e que eles vão simplesmente depois passar a mão na minha cabeça. Tadinho, eu não sabia. Né? Vamos dar outra chance para ele depois. Haverá choros e ranger de dentes. O próprio Jesus falou. Por quê? Porque na hora que eu chego do lado de lá, e eu me percebo como ser imortal que eu sou, e as vendas da matéria já não existem mais, e eu percebo a oportunidade que eu deixei passar, que eu poderia estar em planos mais felizes, e eu não estou porque eu fui preguiçoso, porque eu fui comodista, porque eu fui avarento, porque eu achava que o mundo foi construído para mim. E que eu não ia precisar de mais ninguém, porque eu tinha poder econômico, poder social. E no mundo espiritual, isso nada interessa. Porque o que interessa no mundo espiritual é o que eu sou aqui dentro. Dentro do coração, dentro da mente. É aquilo que eu realmente sou. E lá não tem como, lá não tem máscaras. Aqui nós vestimos uma máscara social, a gente quer dar uma de bonzinho para todo mundo, né? Ah, tal, ser gentil, mas lá no fundo nós sabemos quem nós somos. Lá no mundo espiritual essa máscara não tem condição, porque nós exalamos através das nossas energias espirituais aquilo que eu sou. A coloração da nossa aura demonstra quem eu sou. O nível espiritual que eu estou nele. Então lá eu não consigo fingir. E não adianta eu chegar depois e falar, oh meu Deus, tenha piedade de mim. Ele vai ter? Vai, lógico que vai. E como é que vai ser essa piedade? Te mandando de volta para a carne para você recomeçar tudo de novo. Ele vai falar com você assim, arrependeu? Arrependi. Aprendeu? Aprendi. Então tá. Então vamos voltar, né? Vamos voltar e começar de novo. E dessa vez, às vezes, com um pouquinho mais de dificuldade, porque eu facilitei na outra e você não soube usar. Aí a dificuldade vem um pouco maior. E às vezes a gente nos pergunta, por que na minha vida é tudo tão complicado, é tudo tão difícil, parece que tem uma coisa me travando, me segurando. E o que seria isso? Às vezes, oportunidade perdida lá atrás. Bom, pessoal, vou deixar o Sérgio falar, que ele já está me olhando aqui. Ó. Vai lá, Sérgio. Muito bem, meus queridos. As perguntas estão chegando, vocês podem continuar fazendo. Nós já temos algumas aqui, que fizeram durante a semana. O estudo de hoje, meus queridos, nos reflete aqui, nos remete a profundas reflexões. E a gente tem que entender realmente esse contexto aqui, da profundidade que esses dois espíritos maravilhosos vieram aqui nos ensinar com essas passagens. E a pergunta que nos chega aqui é a seguinte: o que acontece com aquelas pessoas que compram indulgências, compram um pedacinho dos céus? Como que fica elas no plano espiritual? Olha só. Primeiro, era muito comum, meus queridos, no passado, a venda pela igreja dessas indulgências, né? Ou seja, você pagava para ficar livre dos pecados. Então era assim, você lá pagava, e aí você podia ser o maior pecador, mas se você pagasse alguma coisa ali, você não precisava então ali de ter nenhum problema, porque você ia para o céu. Então as pessoas deixavam verdadeiras fortunas ali
para a igreja, porque aí com a crença de que ela iria para o céu, porque eu estava pagando essa parte. E isso culminou numa revolta muito grande, que acabou culminando na Reforma Protestante, em 1517, com Martinho Lutero. Mas, trazendo para os dias atuais, a gente vê hoje ainda isso acontecer muito. Nós vemos pessoas comprando a sua entrada no céu, como se isso fosse possível. Então, muitas pessoas elas vão se auto-enganando, porque elas estão indo pelo lado mais fácil, que é o lado do dinheiro. E aí, se eu tenho dinheiro, fica fácil, porque aí eu posso pagar e comprar então aí a minha entrada no reino dos céus. Agora, o que acontece com esses espíritos quando eles chegam no plano espiritual? Essa pessoa que age dessa forma, de forma gananciosa, ela vai lá e acha que pagando, como se Jesus precisasse desse dinheiro. E ela paga isso. Quando ela desencarna e ela chega no plano espiritual, o que acontece? Qual é o sentimento desses espíritos no plano espiritual? Olha só, meus queridos, a primeira coisa que acontece com essas entidades ao chegar no plano espiritual é a desilusão. De entender ali realmente que a morte, ela não existe, que a vida realmente continua no plano espiritual, mas não da forma como ele gostaria que fosse. Porque elas esperavam encontrar uma coisa, da qual pagaram por isso, e encontram uma coisa totalmente diferente ali. Achavam que ia parecer suposto céu, e acabam ali no céu maravilhoso, né, no céu de beleza, aonde vão ser muito bem ali tratados, como se fosse um rei, mas vão para lugares realmente horríveis. A gente tem, no Evangelho, nós lemos aqui no passado, no capítulo 2, nós já estamos no 16, no capítulo 2, meu reino não é deste mundo, tem um depoimento fantástico que eu gostaria de deixar de dever de casa para vocês. Leiam esse capítulo, em especial o depoimento de uma rainha da França, o depoimento titulado Uma Realeza Terrena. E essa rainha, quando em Havre, no ano de 1863, quando ela teve condições de dar essa manifestação, de dar essa comunicação, de passar essa mensagem ali pelos médiuns, sob os cuidados de Kardec, ela falou assim: rainha, eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus, mas que desilusão e que decepção, quando lá cheguei, vi que acima de mim, mas muito acima, ali se encontravam os meus súditos, aqueles a quem eu desprezava por não ter o sangue real nas veias. Olha só. E ela ainda, entre outras coisas, fala assim: aqui, no plano espiritual, não é? Não se olha o cargo que ocupastes, mas sim o bem que fizestes e as lágrimas que enxugastes. Isso é o que o nosso amigo espiritual falou nessa lição de hoje aqui. É o que você leva daqui para lá. Quando a gente vai num velório, vocês já viram algum velório com caixão com gaveta? Ou algum velório ali, algum enterro com caminhão de mudança atrás? Não tem, meus queridos. Não se leva absolutamente nada aqui do plano físico. Nós somos usufrutuários. A gente chega sem nada e volta sem nada de bens materiais. A sua bagagem tem que ser a bagagem espiritual. O que você fez aqui da sua vida? Prejudicou pessoas? Maltratou as pessoas? Maltratou os seus familiares? Não ajudou ninguém? Não fez nada? Não se preocupou em melhorar alguma coisa na sua existência? Vai sofrer muito, sabe, meus queridos? Vai sofrer muito. O segundo sentimento de um espírito desse no plano espiritual é a revolta. Extremamente revoltados ficam, muitos por ter sido enganados por pessoas levianas, que fazem ali, trabalham a mente dessas pessoas. Não, se você pagar aqui, você vai para o céu, e vão tirando tudo daquela pessoa, às vezes até o último centavo. E a pessoa doa tudo. Vende as coisas todas, vende roupa, vende ali a casa até. Fica na miséria muitas vezes para dar todo aquele dinheiro para aquela pessoa que o ilude ali para que ela possa ali comprar um pedacinho no reino dos céus. Ou muitas vezes elas também se deixam ali enganar pela facilidade que era, né, que era só
pagar. É só pagar e pronto, né? Está tudo resolvido. E aí começa então um outro processo, que é de vingança. Essas entidades ficam extremamente revoltadas, extremamente ali, com tanto ódio no coração por ter sido enganadas ou se deixado enganar nessa situação, e acabam então virando inimigos daquelas pessoas que os ludibriaram. E aí aquelas pessoas acabam arrumando uma quantidade enorme de inimigos ali no plano espiritual, que ficam ali infernizando a vida daquela pessoa ali, porque elas foram enganadas, prometeram uma coisa e, na verdade, aquilo tudo que foi prometido não aconteceu. E o terceiro sentimento de um espírito desse, nessa ordem mesmo, é ali o remorso. Que depois que passa o sentimento ali da decepção, depois que passa o sentimento da revolta e da vingança, aí a hora que cai a ficha, vem o remorso. É o remorso corroendo-lhe a alma, corroendo-lhe o coração. Do tipo, o que eu fiz da minha vida? Eu podia ter ajudado tantas pessoas e não ajudei nada. Às vezes, a pessoa tinha uma certa condição, e aí por ter sido muito orgulhosa, por ter sido ali avarento, por ter sido ganancioso, passando em cima de todas as pessoas, pisando nas pessoas para ganhar cada vez mais, quanto mais tem, mais quer, não importa que preço seja, pode ser ao custo da desgraça alheia, como nos ensina aqui. Se o seu bem é adquirido com honestidade, que bom, faça o bom proveito dele e deixe para os seus herdeiros, mas se foi à custa do sofrimento, da dor e das lágrimas alheia, aí vai vir um remorso, meus queridos. E o remorso é grande. O sofrimento é muito grande. Ali haverá o choro e ranger de dentes. E aí? O sofrimento é inimaginável para nós aqui. E aí o que vem é o pedido de uma nova existência, como o Márcio colocou aqui. Pelo amor de Deus, me dá uma nova oportunidade, porque eu vou fazer certo agora. Porque é só isso que resta. Tentar de novo. Não foi bem nesta, vai ter que voltar. Em situações, às vezes, muito, muito complicadas, para que possa realmente aprender a dar valor nas coisas, sendo que às vezes não deu o devido valor. Então vamos refletir, meus queridos, sobre isso que nós estudamos aqui hoje. Tem uma pergunta que nos chegou aqui. Que consequência traz pessoas que não honram, são desonestas, exploram, roubam, matam, impõem condições indignas devidas às migalhas há milhares de séculos? E ela depois coloca uma segunda pergunta. Enquanto esperamos os bens do céu, temos necessidades dos bens da terra para viver? A consequência dos atos é justamente a condição inferior que nos encontraremos no mundo espiritual, né? Pessoas que não honram, que são desonestas, exploram, roubam, matam, impõem condições indignas por milhares de séculos, é uma pessoa bem difícil de, né? Porque milhares de séculos cometendo os mesmos erros, né? Tem até um ditado, para que errar é humano, né? Permanecer no erro já é de outro animalzinho, né? Então, não tem como. Se nós ainda... o que nós temos que entender, me veio agora à mente, é o seguinte. Nós todos temos uma idade espiritual, né? Nós fomos criados por Deus há alguns milhares de anos, e nós temos uma idade espiritual. Nós estamos mais ou menos na mesma média, mas nós não somos todos criados no mesmo instante. Quanto mais antigo é o espírito, entende-se que ele teve mais tempo de vivenciar e aprender. Então ele tende a ser mais manso, pacífico, humilde, generoso, né? Quanto mais novo é o espírito, ele tende a ser mais rebelde. Porque ainda não teve as oportunidades das bênçãos reencarnatórias que o pudessem moldar até então. Levando-se em consideração o livre-arbítrio, é claro, né? Porque às vezes o espírito é novo, mas se esforçou muito. Como às vezes tem espírito antigo que se esforçou pouco. Isso acontece entre nós, não é assim? Aqui na Terra também. Então, quem não aproveita a sua reencarnação para o bem,
Veja bem, todos nós somos hoje cerca de 7 bilhões e meio de encarnados. Todos, indistintamente, estão aqui com uma única missão: construir em si virtudes e conhecimentos, para poder evoluir e merecer planos melhores. Mais nada. Mais nada. Essa é a principal missão de cada um de nós. Construir em si virtudes, vencendo as suas mazelas, vencendo os seus defeitos, corrigindo-se e adquirindo conhecimento de todas as ordens. Todas as ordens. Para que o espírito possa progredir. Essa é a nossa missão como encarnados. Só que tudo aquilo que eu consigo de conhecimento e de virtude só tem uma forma de eu exercitar esse aprendizado. É agindo no outro. Somente o outro, o feedback do outro, é que vai me dar aquilo que eu preciso, o meu diploma de espírito evoluído. Vem do outro. Olha a importância do outro também. Aqueles que não praticaram o bem, aqueles que se voltaram, que ainda permanecem, repetindo reencarnações sequentes, vai sofrer as consequências disso. Vão se encontrar em zonas não muito agradáveis no mundo espiritual. Vai ver aqueles que ele ama, aqueles que ele conviveu, aqueles que ele gosta, em planos superiores, e ele enterrado em trevas de sua própria consciência. E cada vez que volta, tende a voltar com um pouco mais de dificuldade. Por quê? Porque ele só está aumentando o seu problema. Né? A segunda pergunta: enquanto esperamos os bens do céu, temos necessidades do bem da terra? Nós não esperamos o bem do céu. Nós construímos esse bem do céu. Esperar bem do céu é eu achar que uma hora Deus vai ficar com dó de mim. É achar que uma hora ele vai falar assim: é a vez do Márcio. Vou lá, olha o que ele está precisando lá e manda para ele. Isso não vai acontecer, gente. Isso não vai acontecer. Em reencarnação nenhuma vai acontecer. Como nunca aconteceu desde a nossa criação. Os bens do céu, eles não vêm. Nós levamos. Nós construímos aqui e levamos para lá. É o nosso comportamento, é a nossa atitude. E nós necessitamos sim das coisas da terra. É lógico. Nós temos que nos alimentar, nós temos que nos vestir, nós temos que viver em sociedade, nós temos que nos transitar. Nós temos que ter um plano de saúde para que a gente possa manter a nossa vida mais tempo, porque quanto mais tempo eu estiver no planeta, mais oportunidade de resgate eu terei. Então é importante que a gente prolongue a nossa vida terrena, sim. Eu preciso. Eu só não posso achar que isso é o determinante da minha vida. Eu não posso colocar isso como objetivo primeiro da minha vida. O objetivo primeiro da minha vida é construir os bens espirituais. Segundo, manter uma dignidade terrena. Bom? Pergunta interessante, que está bem dentro da atualidade, do contexto que a gente estudou aqui hoje. E a pessoa fala assim: hoje vivemos em nosso país a corrupção extrema, uma ganância enorme, e principalmente pela classe política, que deveria zelar pelo bem comum de todos. Esses espíritos desses políticos ainda terão a oportunidade de reencarnar nesse mundo? Olha só, essa é uma pergunta muito complexa. Eu tenho um nosso grande amigo, o Sr. João Balbi, grande trabalhador da Seara Espírita. Ele fala assim, que não quer ser um fio de cabelo dessas pessoas. Porque o sofrimento é muito grande, meus queridos. Jesus nos ensina assim: muito será pedido a quem muito foi dado. Olha só. Quanto mais poder a pessoa tem, mais responsabilidade ela tem também. Responsabilidade com o todo.
com a sua própria consciência. Aqui, o poder que tem aqui, uma caneta, o poder de uma caneta é muito grande. Ele pode, com uma simples assinatura, construir coisas maravilhosas, pode realizar sonhos, pode ajudar a muitas pessoas carentes, necessitadas, mas também pode destruir. Com uma simples assinatura pode acabar com um país inteiro ali, né? Aqueles que não agiram com zelo com relação a este poder que lhe foi emprestado, que não agiram como deveriam agir, eles vão sofrer, meus queridos, sérias consequências desse ato. Mas não é Deus que vai punir essas pessoas. Nós não temos um Deus punitivo. Nosso Deus é só amor. Nosso Deus é bondade, é misericórdia. Nosso Deus é maravilhoso. Eles vão sofrer por uma consequência natural. É uma consequência natural. A vida te dá de volta o que você dá para ela. É simples assim, ação e reação. Já nos ensina a terceira lei de Newton. Ação e reação. Jesus já nos disse isso há 2000 anos atrás. A cada um de acordo com as suas obras. Paulo, o apóstolo, escreveu as cartas, quando escreveu a carta aos Gálatas, lá no capítulo 6, versículo 7, ele fala: tudo que o homem semear, isso também se fará. A gente colhe o que planta. Se você plantou flores, você vai colher flores. Mas se você plantou espinhos, você vai colher espinhos. E aí vem a doutrina espírita, ratificando tudo isso e fala assim: lei de causa e efeito. É tudo a mesma coisa, só mudam-se as palavras, mas o sentido é o mesmo, meus queridos. Então, talvez esses espíritos possam sim reencarnar ainda no planeta Terra, mas com certeza em situações bem complicadas, em situações terríveis, para que possam então aprender ali a dar valor naquilo que tinham. Ou também podem perder essa condição de reencarnar aqui. Podem talvez reencarnar em um outro planeta primitivo, onde vão usar o intelecto dele para ajudar aqueles lugares onde ele vai morar. Não tem água, não tem luz, aquele planeta primitivo mesmo, lá de como era a Terra há muitos anos atrás, para dar valor exatamente a tudo aquilo que ele tinha e não conseguiu colocar em prática. É isso, meus queridos. Chegou uma pergunta agora aqui. A pessoa diz assim: eu estou muito preocupado com o nosso futuro, e principalmente com os das crianças que estão estudando. Qual é o nosso futuro? Não acredito em mais nada. Para quem é dona de casa aqui, sabe muito bem, quando a gente vai fazer uma faxina, a poeira levanta, né? Depois vai assentando e a gente termina de limpar. Nós estamos passando por uma faxina psíquica, espiritual no planeta, né? Nós estamos aí numa transição, uma mudança planetária. E já foi dito aqui nas reuniões que foram dadas uma nova oportunidade àqueles espíritos mais brutais. Para que Deus não fosse injusto para com eles, deu a eles uma nova chance, uma última chance, deles reencarnarem para fazer mais uma tentativa de permanecer merecedor de continuar aqui dentro do nosso planeta Terra. Então nós estamos vivendo essa turbulência. Tá? Nós estamos encarnados hoje. Por quê? Diz a doutrina que cerca de 30 bilhões de almas compõem o orbe do planeta Terra. São os tutelados do Cristo. 30 bilhões de almas. Nós somos hoje 7 bilhões e meio encarnados. Então ainda existe 22 bilhões e meio de desencarnados. E por que nós estamos aqui e não outros? É porque nós necessitamos estar aqui vivendo este momento. Somos nós que temos que estar aqui. As crianças que estão nascendo porque elas têm que nascer aqui. E digo, a maioria delas já estão nascendo para fazer a transformação. São espíritos de altíssimo preparo, que já estão reencarnando. Muitos pais aqui, que devem ter filhos pequenos aí, devem estar às vezes assustados com o comportamento da criança, com as coisas que ela fala, com as coisas que elas fazem, já demonstram uma grandeza intelectual e evolutiva muito maior do que nós éramos quando éramos pequenos. Essas criaturas já estão entre nós e vão continuar nascendo agora. Nasceram aqueles
que tiveram a última oportunidade, e esse planeta agora está nessa turbulência, e outros. Mas tudo acontece a seu tempo. Deus não comete erros. Na lei de Deus não existe fatalidade, não existe vítima e não existe o acaso. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê de ser. E se estamos aqui hoje vivendo este momento, é porque nós merecemos e precisamos estar aqui passando por tudo isso. É passageiro. O futuro eu sou muito otimista sobre ele. Já falei isso aqui outro dia. Se a gente for levar a proporção 7 bilhões e meio de criaturas em relação ao índice de criminalidade no planeta hoje, nós vamos ver que se a gente voltar 200 anos atrás, quando deveria ser em torno aí de 2, 3 bilhões, a criminalidade era maior em relação ao número de habitantes. A violência era maior. Hoje nós temos mais acesso a informações, por isso é que a gente sempre está em contato com o que anda acontecendo. E infelizmente a nossa mídia gosta de mostrar fatalismo. Eles gostam de mostrar criminalidade, bandidagem, roubalheira. É isso que dá ibope. Por quê? Porque nós gostamos de ver isso. De certa forma, quando a gente vê uma desgraça acontecendo na casa do vizinho, nos dá um alívio, porque não foi na nossa, né? É assim que por isso que a gente gosta de ver esses jornais sensacionalistas aí, e essas notícias, novela da Globo, então, nem se fala, né? Aí a gente vê que tudo de errado acontece só lá, e não na nossa casa. Mas a gente esquece que tudo é a nossa casa. Então, nós estamos vivendo num mundo mais pacífico, mais harmonioso e mais tranquilo já, sim. Mas a transformação vai começar a se fazer agora. Espíritos de altíssima grandeza já estão reencarnados. Emmanuel já está reencarnado aí em torno de 15 a 17 anos no estado de São Paulo. Nós não sabemos cidade, nome, quem, mas ele já está lá, reencarnado. Diz que vai trabalhar na área da educação, é isso mesmo, Sérgio? Vai trabalhar na área da educação. Tem espíritos nascendo aí para a área da política, da medicina. Muita coisa vai acontecer nos próximos anos no planeta. Muita coisa. E muitos aqui no Brasil, viu, gente? Muitos aqui no Brasil. Então nós podemos preparar que as coisas vão melhorar, o nosso futuro vai ser bom. E qual é o nosso futuro? É até o final da minha existência terrena? Não. Eu sou imortal. Olha que delícia. Eu vou viver para todo sempre, e provavelmente daqui 200, 250 anos, quando eu retornar na próxima encarnação, o mundo já vai estar regenerado. Eu já vou pegar um mundo aí mais suave, mais gostoso, se eu for merecedor de ficar aqui, né? Então olha que bondade. Então nós temos que ser otimistas. E por onde que nós temos que começar? Por nós mesmos. Somos nós. Eu não posso ficar esperando o político corrupto parar de ser corrupto. Porque isso não vai mudar. Nós temos que trabalhar a consciência humana. O dia que nós pararmos de votar, porque eu ganhei uma cesta básica, ou porque eu ganhei um favor, uma bolsa qualquer, e votar porque a pessoa tem um passado honrado e digno, independente se ele me conhece, já fez alguma coisa para mim, as coisas começam a melhorar. Mas, na verdade, nós vendemos o nosso voto. E quando eu vendo o meu voto, o voto já não é meu. A pessoa faz dele o que quer. Aí ele vai roubar. Quando nós passarmos a emprestar o nosso voto, a nossa confiança, porque o voto é uma procuração que eu dou para o político me representar. E se eu assinei uma procuração para um bandido, o bandido vai fazer bandidagem. Ah, mas ele me dá uma cesta, ele me fez isso, ele fez aquilo. Mas é bandido. Então essa transformação vai acontecer quando nós nos transformarmos. A mudança é nossa. Eu não posso ficar me vitimizando e colocando como vítima de um político que rouba, de uma sociedade corrupta. Não posso. Porque eu fui um que coloquei lá. Eu preciso. O Sérgio falou ali dos políticos. Gente, olha a vibração de um político que rouba. Se a gente falar, não vou citar nomes aqui agora de políticos, mas todo mundo sabe, né? Quem está aí na Lava Jato da vida, os políticos que já foram presos, as pessoas que já estão lá respondendo o processo. Quando a gente pensa numa criatura dessa, o sentimento é gostoso para com eles? Não é. Por mais que a gente quer ser cristão, o sentimento não é bom. Aí eu falo com vocês assim, Chico Xavier, dá uma sensação gostosa. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco de Assis, Jesus Cristo.
Olha a diferença de vibração que nós emanamos para essas criaturas. Esses políticos já estão recebendo uma carga pesadíssima de energias mentais que toda a população brasileira já está jogando em cima deles. E isso desencarnados também vão receber. Dizem que Hitler foi tirado do orbe terrestre e levado para outros planos, porque a vibração negativa do planeta em relação a ele era tão grande que ele ia se prejudicar demais. Então, por amor de Deus a ele, porque ele é amado por Deus como eu sou, como Cristo é, ele foi levado para outros orbes, por causa da negatividade vibratória que estava em cima dessa criatura. A punição deles já está sendo dada, eles já estão sentindo. Isso a gente não precisa preocupar. Muito bem. Outra pergunta que nos chega aqui. Por que alguns desencarnados perdem a noção que ele próprio se encontra desencarnado e continua agindo como se fosse encarnado? Entenderam, né? Por que algumas pessoas desencarnam e agem como se estivesse, não sabem nem que desencarnaram, agem como se estivessem ainda encarnados? Olha só. Essa situação, meus queridos, depende muito de como que foi o seu desencarne. De como que foi ali, se foi num caso de uma morte trágica, por exemplo, se foi no caso de um suicídio também. Mas o principal nesses casos aqui é como que foi a sua postura enquanto estava aqui encarnado. Como que ele agia enquanto estava encarnado. Isso é o que vai contar ali quando ele desencarnar. Isso vai influenciar muito na sua condição quando ele chegar no plano espiritual. Se a pessoa foi aqui, por exemplo, muito apegado aos bens materiais, quando foi muito apegado ao dinheiro, às coisas aqui, e ele desencarna e ele entra num processo de perturbação tão grande que às vezes ele não tem noção de que desencarnou. Ele não sabe que morreu ali. Na verdade, o que morreu só foi uma morte mesmo do corpo físico, mas ele não desencarnou, ou seja, ele não abandonou essa questão da carne, essa questão do plano físico. Ele continua ligado em tudo, ele continua ali vagando por aí, muitas vezes até lá na casa dele, vigiando o dinheiro. Ah, o dinheiro é meu e tudo. Fica lá vigiando o imóvel, ficando perto do cofre, vigiando as coisas, e num processo de perturbação muito grande. Tem um caso que eu posso contar para vocês, eu falo isso com muita propriedade, porque essa é uma das atividades que eu faço aqui nesta casa, quando eu converso com esses espíritos, e eu converso com eles igual eu estou conversando com vocês aqui, ó, de uma forma muito natural. Por que é um espírito? Não muda nada. Ele está no plano espiritual, simplesmente sem o corpo físico. São as mesmas pessoas. Então eles são trazidos nas nossas reuniões mediúnicas, pela misericórdia divina. Outro dia conversava eu com uma dessas entidades, relacionadas ao tema aqui que está sendo a pergunta, e esse espírito estava extremamente revoltado, mas bravo, né? E quando eu conversava com ele, ele falou: ô meu amigo, não, você está doido, me tirou de lá, ué. Eu quero voltar para lá, eu tenho que continuar vigiando o meu dinheiro. Aquelas raposas lá, gananciosas ali, que eram ali os seus herdeiros, os genros, estão lá atrás do meu dinheiro, ó. Ele sabe que eu tinha, só que está escondido. E eu escondi no assoalho, debaixo do assoalho da minha casa. E eles estão lá revirando para tudo quanto é lado, eu tenho que ir lá para vigiar meu dinheiro. Eles querem pegar meu dinheiro. Ele sabia que tinha desencarnado, esse caso especificamente. Mas ele queria o dinheiro. E ele falava para mim: você não sabe o tanto que foi difícil para mim ganhar aquele dinheiro. Porque o dinheiro é meu. Sou meu amigo, mas você já sabe da sua atual situação. Não, eu já sei que eu morri mesmo, não tem condição de um trem desse, não. Mas estava bravo porque tinha morrido, mas mesmo assim não queria largar o dinheiro. Em outras situações que não é difícil de acontecer, muito pelo contrário, é uma rotina diária para nós, infelizmente, eu digo assim, uma quantidade muito grande de entidades são trazidas a essa casa aqui para conversar conosco, para que a gente possa auxiliá-los, e eles realmente estão tão perturbados que não sabem que desencarnaram. E fica lá na casa deles, vigiando a casa. E é uma situação muito complexa. Imagina você aqui, hoje,
lá na sua casa, no seu lar, tranquilo. De repente eu entro lá e vou mexer nas suas coisas, vou entrar lá, porque você já morreu. Aí eu compro aquela casa, ou então eu alugo aquela casa. Imagina a situação. Aí eu vou lá, sento lá no seu sofá, abro a geladeira, ligo a televisão, e você, enquanto espírito, extremamente perturbado, não sabe o que está acontecendo, porque você fica numa perturbação muito grande. Você não consegue entender o que está acontecendo. Essas entidades chegam aqui revoltadas. Olha, eu chamo a polícia, ninguém vem. O povo invadiu minha casa. Eu fico lá, eu estou numa fraqueza, não sei o que está acontecendo comigo. Eu tento pegar uma vassoura para bater neles, eu não consigo pegar nenhuma vassoura. Essas entidades, quando elas começam a ter uma condição melhor de inteligência ali, elas começam a aprender a manipular as energias, elas então começam a movimentar objetos. Elas ficam tão revoltadas que com a própria energia ali e o ectoplasma cedido ali pelos próprios habitantes da casa, médiuns doadores de energia de ectoplasma, que nem sabem que o são, elas pegam aqueles objetos e começam a movimentar. É onde você vê nas casas, por exemplo, objetos que ficam mexendo. É uma porta que abre sozinha, uma televisão que liga sozinha, uma porta de geladeira abre, uma cortina que abre, fecha, sofá que arrasta, barulhos. Você está na sua casa e de repente aquele monte de barulho de pedra caindo em cima do telhado, você vai lá olhar, não tem ninguém, vai lá no quintal, não tem nada. Você fala, não pode essa barulhada, o que está acontecendo? Coisa arrastando ali dentro de casa, como se fosse correntes arrastando para lá e para cá. E você fica apavorado com aquilo, não está acontecendo, não sabe o que é que está acontecendo. Lâmpadas que queimam, estouram, copos que saem daqui, caem no chão e quebra. Aí normalmente nós chamamos essas casas de casas mal assombradas. Né? Ah, minha casa é uma assombrada, ela tem assombração. Não, ela tem um coitado de um espírito lá. Às vezes um espírito zombeteiro também, que já sabe que desencarnou e está lá azucrinando a sua vida, está querendo perturbar você, ali como um arteiro mesmo. Ou às vezes até um vingativo, que não quer deixar você ficar em paz. E está ali perturbando, aí você não dorme. No outro dia você acorda cansado para ir trabalhar, não consegue, perde o emprego e vai por aí afora. Tem várias situações que acontecem. Então, o que fazer nesse caso? É importante a gente dar também aqui uma dica para vocês aqui da solução, porque isso é uma coisa muito comum, que acontece muito mais do que vocês imaginam. Eu falava isso no nosso programa Nova Era, lá da AME, terça-feira passada na televisão, e falava exatamente sobre essa questão. Fazer o culto do Evangelho no lar. E é uma benção, meus queridos. Façam o culto. Aquele que faz sabe o que eu estou dizendo. Aquele que não faz, faça. Escolha um dia da semana, um horário, mesmo dia, mesmo horário sempre. Pegue o Evangelho, faça uma prece inicial. Abra o Evangelho e faça uma leitura. Convide os seus familiares para participar. O culto do Evangelho no lar é exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje. Apenas isso. Finalizem com a oração. Coloquem sempre uma garrafinha de água para ser fluidificada, uma para cada membro da família. Tomem dessa água durante a semana. Não deixe acabar na hora que chega na metade, você completa com outra água. E vocês verão a bênção que é. A proteção que o ambiente doméstico vai estar ali dali para frente. Não tenham dúvida disso. Infelizmente o nosso tempo já esgotou. Algumas perguntas que ficaram aqui, serão respondidas numa nova oportunidade. Se precisar também, nosso amigo Márcio estará à disposição, nós estaremos ali para responder depois. E no mais, agradecer a presença de todos vocês, aos internautas, desejar uma excelente noite de retorno aos seus lares, com muita paz. Muito obrigado a todos, meus queridos.